Fala moçada, seja muito bem-vindo. Eu sou o João Gabriel, seu professor de Química, e hoje nós vamos fazer essa questão da ACAF do ano de 2023, que é uma questão, que envolve estequiometria. Mas é muito interessante, por quê? Porque ela engloba tanto pureza quanto rendimento, e você precisa ter um certo raciocínio para você responder corretamente essa questão. Vamos ler aqui comigo e vamos traçando os pontos mais importantes da nossa leitura. Vamos direto para o que importa. Uma explosão devastadora em um porto de Beirute, na terça-feira, 4 de agosto de 2020, matou mais de 100 pessoas e feriu pelo menos 5.000. De acordo com relatos da imprensa local, o acidente parece ter ocorrido como resultado da combustão de uma substância denominada nitrato de amônio. Agora vamos ver aqui quem é esse nitrato de amônio. Bom, quando a gente observa pela nomenclatura uma questão assim de estequiometria que traz logo no enunciado, a gente já tem que procurar na reação química essa substância. Se você for procurar aqui na reação química, nitrato de amônio está aqui, beleza? Então já começamos a identificar, dar nomes aos bois. As autoridades libanesas informaram que havia 2,7 mil toneladas de nitrato de amônio estocadas em uma unidade de armazenamento na região portuária da cidade. Aí a gente tem que tomar um certo cuidado com esse 2,7 mil. Por quê? Porque esse 2,7 mil, se a gente for trabalhar para fins de conta, na matemática ali em si, só com o 2,7, a gente se arrebenta. Porque ele traz aí 2,7 mil. Então, na realidade, para a gente trabalhar com um número fidedigno aqui, a gente tem que pegar esse 2,7 e multiplicar por 1.000. Aí sim a gente vai ter o número, digamos que, real para fins de conta. Quando a gente multiplica por 1.000, a gente vai obter aqui, ó, 2.700. O quê? Toneladas? Agora sim. Beleza? Professor, tem diferença? Óbvio que tem. Se você colocar 2,7 na hora de trabalhar a matemática, vai dar muito diferente quando você for analisar aqui com 2.700. São números diferentes, beleza? Então, o lance aqui que podia pegar você era esse 1.000 aqui na frente. Toma muito cuidado que quando isso aparece, tu tem que multiplicar por 1.000 para tu tirar aí, desse número e colocar o número correto. Isso pode falsear na hora da matemática. Vamos embora. Só que ele fala mais na frente que o nitrato de amônio utilizado na fabricação de fertilizantes é obtido a partir da reação a seguir. Beleza, ele deu a reação para a gente. Antes de a gente continuar a leitura, a gente tem que analisar se essa reação está balanceada. E de cara eu vejo que não, porque olha só, aqui tu tem esse 2 multiplicando tudo isso aí dentro. Ou seja, tu tem 2NH4. Aqui no produto, para ficar balanceado, você tem que vir aqui e colocar o 2 na frente como coeficiente estequiométrico. Você colocando esse 2 aí na frente, bom, você já balanceou o NH4, tudo aquilo ali dentro, beleza? Aí agora vamos ver se o NO3, que é esse outro pedaço aqui, está balanceado, porque em teoria tem duas vezes essa estrutura que eu sublinhei. Aí se você for analisar, olha aqui no reagente, duas vezes essa mesma estrutura. Então pronto. Agora está todo mundo balanceado. Vamos apagar aqui para a gente não poluir a nossa imagem e pronto. Está balanceado, sem estresse nesse momento. Vamos aqui comigo. Aí ele vai e fala aqui que essa reação ela tem um rendimento de 90%. Cuidado que o rendimento, as questões podem trazer como nome de eficiência. Para fins de prova é a mesma coisa, são sinônimos para cá, eficiência e rendimento. Só que tu tem que tomar um outro cuidado. O rendimento a gente sempre analisa para o produto, para o quanto que foi produzido, tudo bem? Só que quando ele fala 90% de rendimento, a massa ele já deu o quanto que foi produzido aqui no enunciado. Ele disse, que havia quantos de toneladas de nitrato de amônio estocadas? 2.700 toneladas. Ou seja, esses 90% está para 2.700. É como se esse 90% fosse a quantidade real aqui do que eu tenho de estoque. Só que você vai analisar mais na frente comigo
que você tem que tomar um certo cuidado quando, na questão, ele traz a massa que já foi produzida ou que tinha no estoque, né, ou que foi formada, ele pode trazer nesses formatos, e ainda assim ele traz a porcentagem do rendimento. Tomar muito cuidado com isso e eu vou já te explicar o porquê. Vamos continuar a leitura. Determine a massa aproximada de nitrato de cálcio. Espera aí, quem é o nitrato de cálcio? Vamos dar nome aos bois aqui. Quando ele fala nitrato de cálcio, a gente já vem procurando na reação química. O nitrato de cálcio é esse bebezinho aqui, beleza? Então, ó, ele quer a massa do nitrato de cálcio com 75% de pureza. Então, essa é uma informação também muito importante. Ele está querendo um reagente e ele fala que esse reagente tem essa pureza aí. Deixa em off, vamos mais na frente. Necessária para produzir a quantidade de sal que estava armazenada na região portuária de Beirute, ou seja, a quantidade necessária para produzir quem? O nitrato de amônio. Só que se tu for analisar, aqui, para a nossa estequiometria, a gente já tem que começar a organizar as ideias. Essa questão ela está correlacionando duas substâncias. E sempre a estequiometria é sinônimo de regra de 3, moçada. A gente vai correlacionar sempre duas substâncias, então já vamos descer elas aqui embaixo, que é só as que a gente vai utilizar. Tudo bem? Tranquilo. Só que se tu for analisar, para essas duas substâncias que ele está correlacionando, ele está basicamente trabalhando com o quê? Massa e massa. Ó, ele quer a massa do nitrato de cálcio que foi utilizada para produzir determinada massa do nitrato de amônio, que era a substância, que era o sal que estava armazenado lá no porto de Beirute. Então, aqui para essas duas substâncias, nós estamos correlacionando massa e massa. Aí, calma, vamos na manha, sem gerar ansiedade. Vamos montando a nossa estequiometria. Ele correlacionou aqui massa e aqui massa. Então, eu sei que a minha regra de 3 eu vou ter que fazer massa-massa. Ponto. Beleza. Agora, a gente vai mudar de quadro. Beleza? A gente já sabe quais são as duas substâncias que a questão está correlacionando. Vamos ganhar espaço aqui no outro lado. Beleza? Aí vamos aqui comigo. Se eu sei que ele está correlacionando massa com massa, na primeira linha da minha regra de 3, para a minha estequiometria, eu tenho que colocar as massas molares desses dois compostos. Como aqui eu só tenho 1 mol, vamos ver quanto que vale a massa do nitrato de cálcio? Ele coloca bem aqui para a gente, ó, que a massa do nitrato de cálcio é 164 gramas por mol. Se eu só tenho 1 mol, né? Eu venho aqui, ó, 164 gramas de nitrato de cálcio. Está para esse 2 que está aqui na frente, a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque se a gente for analisar a massa do nitrato de amônio, aqui, ó, ele fala que é 80 gramas por mol. Só que aqui tu tem 2 mol. Então, quanto é que vai ficar? 2 vezes 80 gramas de nitrato de amônio. Ponto. Montei aqui. Agora, o que ele quer? Vamos voltar para o texto, na manha, sem pressa, e analisar as informações. Eu sei que eu tenho, olha só, armazenado lá, né, e estocado, né, basicamente nesse porto de Beirute, né, nessa região portuária, 2.700 toneladas. Só que eu tenho isso aí, moçada, para um rendimento de 90%. Esse rendimento seria como se fosse a porcentagem real da substância que eu tenho. Só que, se tu for analisar, ele está querendo saber a massa que foi utilizada de nitrato de cálcio para produzir essa determinada quantidade de sal que estava armazenada no posto. Aí o que é que os alunos vão pensar? Ah, professor, eu tenho 2.700 toneladas. Então, eu vou atrás do X, eu vou atrás da massa aqui que foi utilizada para produzir 2.700. Tá errado se tu colocar desse jeito. Por quê? Porque aqui tu está utilizando o rendimento real do negócio. E quando você tem que descobrir a massa do reagente que foi necessária para produzir essa determinada quantidade aqui de produto, tu tem que utilizar, né, a porcentagem teórica, ou seja, o 100%. Aqui, esse 2.700 está para 90%.
Então, o que você tem que fazer? Você tem que achar essa quantidade aí como se estivesse em 100%. Sempre quando você tem que voltar com a massa teórica, não com a real. A real é 2.700, eu sei que é aquilo que tem lá, mas para voltar para o reagente, para descobrir aquela determinada quantidade, eu tenho que utilizar a massa teórica, beleza? Então, vamos aqui. 2.700 toneladas está para 90%. 100% vai ser o quê? X. Aí vamos aqui comigo, se liga. Se eu fizer esse cálculo, eu vou chegar em um resultado de 3.000 toneladas. E tu pode fazer isso rapidamente. Olha só, se liga. Esse zero, tu corta com esse zero. 2.700, tu consegue simplificar com esse 9, né? Você consegue simplificar ambas as estruturas por 9, um número incomum. Quando tu simplifica isso aqui por 9, fica 1, e simplificando esse por 9, fica 300. 300 vezes o 10 dá o quê? 3.000, ou seja, isso é matemática pura, tudo bem? Aí aqui é aquele negócio. Isso depende um pouco de você também, a questão da matemática. Me ajuda para eu poder te ajudar, para que a gente possa caminhar na química. Então, vamos lá. Deu 3.000 toneladas. Opa, então aqui, professor, eu não vou utilizar essa massa, não. Não, você tem que utilizar a massa teórica para voltar. Então, aqui, ó, 3.000 toneladas. Aí, aqui, quando você fizer esse cálculo, você vai chegar em um resultado de 3.075 toneladas. Vamos ver se tem alguma coisa para marcar, para ver se esse autor ele foi sacana com você? É, realmente, letra C tem para marcar. Mas essa ainda não é a nossa resposta. Por quê? Porque olha só o que ele pergunta. Determine a massa de nitrato de cálcio. Beleza, tu foi aqui atrás da massa do nitrato de cálcio. Só que essa massa bem aqui, se tu for olhar no enunciado, ele fala que tem uma pureza de 75%. E quando ele quer saber, descobrir a massa aí do reagente, tu tem que ir atrás da massa total do negócio. Por quê? Porque essa massa que você descobriu aqui, ela está para 75 de pureza. E tu tem que saber a massa total, que seria 100%. Então, fazendo esse cálculo aqui, ó, 3.075 está para 75%. Então, se estivesse para 100%, isso daqui dá o quê? 4.100 toneladas. Gabarito aqui, letra B de bola. Espero que eu tenha te ajudado de alguma maneira. Curte aqui se você gostou, compartilha com os teus amigos, porque aí a química ela acontece.